Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Beleza. Como é que vocês estão? Tô bem. Estou bem, estou bem. Tranquilos. Pessoal, enquanto o pessoal entra, o papai já passar para vocês. Né? A gente só substituir a Bruna, que ela teve um probleminha. Já vai fazendo um favor para mim. Pega o nosso livro 1. Isso. E vê se você... Eu não sei qual vai ser a parte, porque eu não tô com um livro antigo aqui. Mas lá no finalzinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lá no finalzinho do livro, vai ter essa página aqui. Vocês estão vendo? Se não for na 483, é próxima. Página 483 do livro de vocês. Vê se vocês conseguem achar aí para mim, please. Qual página? 483. 483? Deixar, professor. Isso, 483. Achei. 48. Eu achei aqui, é geografia. Isso. Aí tem... Achei. Achei também. Achei. Isso. Aí lá nessa 483, tem aí falando Brasil, população, unidade 2, tema 1, aspectos gerais da população brasileira. É isso? Tem Sim, várias, sim, tem várias sim. perguntinhas. Lá embaixo. Isso, lá embaixo. Isso. A ideia é a seguinte, a gente vai fazendo essas questões aí juntos. Aí a gente vai fazendo, vai comentando. A ideia é essa, beleza? Então, todo mundo deu tempo de pegar o livro aí? Professor, aqui eu não tenho livro. Vocês não têm Vai livro, não? anotando. E você vai anotando o que a gente está falando, então. Vou dar um minutinho aí para todo mundo terminar de pegar o livro. Pegar o livro, Ana. Pega o nosso livro e abre lá na página 483. É lá no finalzinho mesmo. Aí lá no finalzinho tem umas questõezinhas. E nessas questões a gente vai fazendo elas juntas aqui. Que é sobre o conteúdo que a gente ontem terminou, né? E aí eu tinha até passado para vocês para casa fazer aquelas atividades, só que como nem estava planejado a atividade hoje, então vamos fazer uma outra tarefinha que aí a gente vai fazendo juntos. Professor, Diga. 403 no final, né? Nas últimas questões, né? Lá embaixo. Isso, tá. 483, deixa eu ver se eu consigo Não, tô esperando. vocês de novo aqui. Não. É essa parte aí, ó. Tá. Isso, tá todo mundo junto aqui comigo? Sim. Ó, a ideia é a seguinte, eu vou mutar o áudio de vocês aí a gente vai lendo junto a questão, e aí a resposta vocês vão colocar no chat. Combinado? A resposta coloca no caderno, né? Não, a resposta pode responder no próprio livro mesmo. No livro Ou mesmo? no caderno, da forma que vocês acharem melhor. Eu vou responder no caderno. Isso, pode ser. Beleza? Eu vou mutar todo mundo aqui, que aí vocês conseguem me ouvir bacana. População. E as... Como é que é o nome? Cadê? Aqui. E aí a gente vai... E aí eu vou olhando para vocês e vocês vão colocando a resposta aí no nosso chat. Beleza? Vamos lá. É bem assim. A população brasileira encontra-se distribuída pelo território brasileiro de forma heterogênea,
segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de 2017, nosso país apresenta um total de 207,7 milhões de habitantes. Ao ler o trecho acima, encontramos os dados que identificam a forma heterogênea, porque tem mais gente de um lado do que do outro, beleza? Então, esse número daí, ele representa, letra A, população relativa do Brasil, letra B, crescimento vegetativo do Brasil, letra C, taxa de natalidade, taxa de fecundidade brasileira, letra D, população absoluta do Brasil, ou letra E, taxa de natalidade brasileira. E aí? Qual a resposta? Letra A. Coloquem lá. Letra A. Letra D. A população absoluta do Brasil. População absoluta. Letra D, população absoluta. Letra D. Letra D. Letra D. Isso aí. Letra D de dado mesmo. Show de bola. Porque quando ele está falando do número final, né, da população, do número 207 milhões, ele está fazendo referência à população, o número, né, final. População relativa. População relativa é a população pela área. Então, se ele estivesse falando, tem 27 habitantes por quilômetro quadrado, aí é população relativa. Se ele estivesse falando sobre o número de filhos, aí é taxa de fecundidade. Então, tem essas diferenças aí. E na taxa de natalidade brasileira, a quantidade de pessoas que estão nascendo. Beleza. Questão 2 aí. Questão do Enem, ó. Vestibulandos. Sobre a taxa de fecundidade total do Brasil. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Que consequência demográfica é essa daí que está mostrado no gráfico? Tentem fazer aí e já me fala. Professor, eu Diga. não estou vendo. No meu, porque no meu já aparece a resposta, João. Aí eu não posso compartilhar com vocês, mas aguarda só um minutinho, que aí eu compartilho com você a tela. Tentei fazer aí, povo. Questão 2. B. B. Letra B. 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 Vamos lá. Tem aí o processo registrado. Na letra A, está falando do decréscimo da população absoluta. Não, porque está diminuindo a quantidade de pessoas com filhos. Então, diminuir a quantidade de pessoas com filhos não necessariamente vai cair a população absoluta. Vai cair a população absoluta por outros motivos. Então, na letra B, a redução do crescimento vegetativo, certinho, porque a taxa de natalidade vai estar baixando e a taxa de mortalidade ela vai estar baixando e vai se manter. O crescimento vegetativo vai estar diminuindo, a velocidade de crescimento da população vai estar diminuindo. Redução da proporção de adultos, não. Expansão da política de controle de natalidade também não. E aumento da renovação da população economicamente ativa seria similar. Está falando população economicamente ativa são os adultos. Então é a letra B mesmo. Demais. Questão 3. Vamos na questão 3 aqui. Outro gráfico. Sobre a evolução da população do Brasil. Em 2001, o país tinha 172 milhões de habitantes. Em 2017, há um pouco mais de 207 milhões de habitantes. Então, é um gráficozinho que está mostrando a evolução da quantidade de pessoas por ano. Aí, beleza. O processo Professor, cheguei agora.
página que você tá falando? Página 484, lá no finalzinho, questão 3. Tá bom, obrigada. Por nada. O processo demográfico ilustrado pelo gráfico demonstra o que sobre a evolução da população do Brasil? Tentem fazer aí, carinha. É a D? Não sei. É a D? A, Vamos ver. Letra D. Letra A, letra D. T, A. Ah, eu não li a D. Aí D. Entendi. Letra A, letra D. Vamos fazer. Letra E. Letra D. Letra A, letra D, letra E. D. E mais? É D. 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 Três D. Letra A, letra D, letra E. Vamos dar uma olhada aí. Na letra está falando o seguinte: embora tenha uma redução da taxa do crescimento vegetativo, apresenta uma diminuição na taxa de mortalidade infantil. Não tem uma redução do crescimento vegetativo, tá? Tá crescendo a população num bem acelerado, então não seria a letra A. Letra D. Letra D, o pessoal tinha falado, apresenta um aumento significativo na taxa de natalidade se comparados aos períodos anteriores. Não dá para saber porque ele não está dando esse dado, né, de taxa de natalidade. Ele está falando sobre a população, né, a taxa do crescimento vegetativo. Então, na verdade, o que acontece mais aí é a galera deixando de morrer, né, a expectativa Letra tá D, então. aumentando do que propriamente a gente ter um aumento da natalidade. Na letra E, possui atualmente um crescimento vegetativo negativo devido às significativas reduções da taxa de natalidade. O nosso crescimento vegetativo ele é negativo? Não, né? Então a gente ainda está crescendo, bem pouquinho, mas está crescendo. Então a alternativa correta aí fica a letra B de bola. B. B de bola. Isso aí. Mesmo com a redução da natalidade, ainda apresenta um crescimento vegetativo, mesmo que baixo. É exatamente isso que a gente falou agora. Então, está crescendo numa velocidade menor. Aquilo que a gente até falou na sala, né, de que a população ainda está crescendo, mas crescendo numa velocidade um pouco mais... Compartilha. Ah, sim, foi mal. A gente está crescendo a velocidade da população numa velocidade um pouquinho mais baixa do que no passado, né? Então, tanto que a gente até comentou sobre a quantidade de filhos, né? Então, a gente comparou, quantos irmãos os pais têm, os seus avós têm e quantos irmãos você tem. Então, isso já diminuiu bastante. Para quem precisar depois, pessoal, essa aula Vocês viram que eu coloquei o link da nossa aula lá no Google Classroom, né? Aí, caso vocês precisem... Ô, professor, qual é o nome do seu canal no YouTube mesmo? Qual o nome do? Canal no YouTube. É La Terra Live. Vou colocar no chatzinho. Vou escrever lá. Mas para facilitar, lá vai ter uma playlistzinha só com os nossos vídeos, né, daqui do 7º ano. Mas de qualquer forma, todo dia eu vou colocar... Isso, obrigado, Gabriel. De qualquer forma, eu sempre vou colocar lá no nosso Google Classroom, eu vou colocar o link da nossa aula. Então já eu vou colocar o link dessa nossa aula daqui. Beleza? Podemos ir para a questão 4? Sim. Vamos nessa. Sim. Referente à proporção entre a quantidade de habitantes existente numa determinada região
e a área que ela ocupa. Essa daí já está bem mais fácil. Referente à proporção entre a quantidade de habitantes existente numa dada região e a área que ela ocupa. É um importante índice capaz de mostrar quando há um grande número de habitantes em uma área reduzida ou quando acontece o inverso. O trecho anterior, então, refere-se ao quê? Crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade ou densidade demográfica? Já é. Tem como vocês escolher outro lugar? Letra E. É. E aí, letra? Letra E. Letra E. Letra E, exatamente. Então, até ele está falando de a quantidade de pessoas dentro de uma área. Então, é exatamente a letra E, né? Densidade demográfica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É a letra E. Letra E. Aí, até porque crescimento vegetativo é a diferença, né, entre a taxa de nascimentos e mortes, né, a taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que estão nascendo. Taxa de fecundidade, quantidade de filhos. Taxa de mortalidade, pessoas que estão morrendo. E a densidade demográfica é exatamente o que ela falou aqui. Certinho? Pode boa, Yes. João? Sim. Vamos nessa. Interromper aqui. Professor, alguém tá com o áudio ligado e tá passando o jornal no fundo aí. Deixa eu mutar todo mundo aqui. Não esquece não, pessoal. Sempre que, quando você precisar falar, você liga o microfone e aí depois você desliga de novo. Porque senão pode... É bom que você fica mais à vontade nessa casa, você pode falar com sua mãe e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo para as nossas questões. Questão de número 5. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade, aumento da natalidade, aumento do crescimento vegetativo, aumento da longevidade ou diminuição da longevidade. O pessoal já falou. Letra E? Letra? Letra A. Letra A. A ou B? Não sei. A. Letra A. Letra A. B. É isso aí. É. Letra A. Então, o declínio da taxa de natalidade é inclusive isso que a gente está vendo lá na Itália. Então, um dos fatos que estão levando muitas pessoas a óbito lá na Itália por conta do coronavírus, de tudo que a gente está vendo. Lógico que tem muita coisa envolvida, mas uma das coisas é exatamente a grande quantidade de idosos que eu tenho no país. Então, lá eu tenho um país mais desenvolvido, né, uma taxa de natalidade menor, aí a população vai ficando mais velha, então é um dos fatos da gente ter muitos mortos lá na Itália exatamente por conta já que afeta mais não afeta exclusivamente os idosos, né, mas já que afeta um pouco mais os idosos, um dos motivos da Itália estar com números muito altos é exatamente por conta disso aí. Professor, o senhor poderia voltar, por favor, lá na 3? Na 3? É. Depois a aula vai ficar gravada, João. Aí você pode olhar. Tranquilo? Tá. Falou. Quase que eu dou a resposta aqui, ó. 3. A 3 é a B. Ah, tem essa. Isso aqui é só o gabarito? Professor, a gente vai fazer o tema 2? Sim, vamos fazendo até onde dá o nosso horário. A gente ainda tem 20 minutinhos aí. Então tá bem. Tá bom. Vamos lá. Questão 1 do tema 2. Agora sobre as desigualdades territoriais. Uma das formas de avaliar as condições econômicas de uma região qualquer é a partir da análise do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB, ele é o quê? É a razão existente entre a renda
total da população. É o Letra somatório, B. é o somatório de tudo que é produzido em determinada região, da diferença existente entre a média e a taxa de analfabetismo, somatório do índice de crescimento vegetativo, ou a razão entre a renda nacional e a população relativa. Letra B. Letra B. Letra, letra B, exatamente. Letra B. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sabia. Letra B, exatamente. Cadê? Aqui, aqui. Tá aí. Então, até porque a razão existente entre a renda per capita e a população de uma região não vai ser produto interno bruto. Então, o produto, até lembra lá da matemática, né? O produto vai ser o resultado do somatório de tudo que é produzido em uma determinada região. Então, o PIB do Distrito Federal, o PIB do Brasil, o PIB de São Paulo. Então, vai ser sobre isso daí. Tranquilo? As outras, a letra C, está falando sobre a diferença existente entre a renda média e a taxa de analfabetismo, não tem a ver com taxa de analfabetismo. Somatório, o índice de crescimento vegetativo e fecundidade, a gente já não está mais falando de população, agora a gente já está falando de economia. E a razão entre a renda nacional e a população relativa. Você vai estar mais próximo daquele PIB per capita. Então, não o que é PIB. Próximo. Então, professor, a unidade 12, a gente está falando mais sobre economia, né? Do Brasil. Isso, na verdade, esse tema 2, ele fala sobre as desigualdades. E aí, uma das formas de eu entender de como que é desigual o Brasil é exatamente falando da questão econômica. Então, a região sudeste. Depois a gente, igual eu falei para você, depois a gente vai estar estudando região por região. Então, a primeira que a gente vai estudar vai ser região norte. Como que é a economia lá? Como que será que tem muita fábrica? Será que tem pouca fábrica? De onde que eles tiram mais a parte da economia de lá? Por que ela é desse jeito? Não, por conta disso daqui. Beleza. Como que é o sudeste, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. A gente vai ver que é o maior PIB do Brasil. Então, o que tem lá? Por que ele é o maior PIB do Brasil? O que aconteceu com esse lugar para ser o maior PIB do Brasil? Aí a gente vai entendendo essas características. Como esses primeiros capítulos, eles falam no Brasil de forma geral. Aí a gente falou sobre o território brasileiro, aí agora a gente está falando sobre a população brasileira, sobre as desigualdades dessa população, onde eu tenho mais concentração de pobres, onde eu tenho mais concentração de ricos, onde que eu tenho mais essas desigualdades, e assim vai embora. Beleza? Ok. Vamos lá na letra B. Para quem já leu aí, já está ótimo. Então, na questão... letra B não. Questão 2. O PIB per capita é bastante utilizado atualmente para avaliar a riqueza de uma região. Para efetuar esse cálculo, o que eu preciso? Para fazer o PIB per capita. Uma população Letra C. PIB, Letra C. diminui o Dividir o PIB. PIB pelo total da população da área considerada. Letra Isso C. aí. Isso aí. Quando a gente fala de PIB per capita, per capita significa por pessoa, né? Ou por cabeça. Então, para eu saber o PIB per capita de um lugar, a gente pega o PIB daquele lugar e divide pelo número de pessoas. Entendeu? Vamos ver se a gente acha um negócio aqui. PIB per capita do Brasil. Por média, o PIB per capita do Brasil é de R$ 3.533. 34. Professor, Né? essa... O que é esse PIB per capita? Eu peguei o PIB do Brasil inteiro e dividi pelo número de pessoas. é relativamente baixo, professor? Assim,
com outros países. Depende com qual país que você está comparando, né? Aqui, eu achei um outro aqui, ó. Comparado PIB per capita comparando no mundo aqui, né? É o PIB da Argentina, PIB do México, PIB per capita do Brasil. Deixa eu abrir essa linha daqui para ver se a gente consegue acessar. Vou colocar esse linkzinho depois para vocês irem comparando esse negócio do PIB, é bem legal. Vamos voltar ali senão não vai travar. Aqui, deixa eu tirar isso daqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. 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 Aí a diferença do PIB. Aí aqui do ladinho, na verdade isso daqui é um comparativo de um monte de dados, né? Aqui do lado eu digo para qual dado eu quero, sei lá, sobre educação. Sobre educação, né? Sobre avanço no ensino médio. Como é que está o avanço no ensino médio? O México, o Brasil e a Argentina é bem parecido. Aí se eu for colocar aqui países da África, olha onde é que ela já vai. Lá embaixo, né? Totalmente diferente. A média no mundo está um pouquinho mais... O professor coloca dos Estados Unidos. Deixa eu achar aqui dos Estados Unidos. Central, América do Norte. Bota Ceilândia e Japão. Não, Ceilândia não vai ter. Professor, coloca Brasil e Estados Unidos. Dos Estados Unidos está indisponível. Então bota Brasil Aqui, e China. Aqui, ó, tem aqui. Sobre alunos no ensino fundamental. Aí, ó, a diferença. A Argentina está lá embaixo, México, Brasil e Estados Unidos. Quantidade de pessoas no ensino fundamental. Legal, né? Eu vou compartilhar esse linkzinho daqui depois com vocês. Para ficar deixando isso aqui, ó. Para explicar um pouquinho mais. Vamos voltar lá para nossa questão. São 10 minutinhos, tá? Questão 3. É a letra D. Acho que eu estava compartilhando. Letra D. Questão 3. Para se calcular o desenvolvimento humano de uma região, é utilizado o IDH, que eleva em consideração a renda, a educação e a longevidade de uma da população. O valor do IDH varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior será a situação da região em análise. Professor, tem alguém com áudio ligado que está atrapalhando. Deixa eu ver. Pessoal, cuidado com o áudio. E eu sei que mas não vou falar porque fica chato. Mas eu consigo ver aqui quem está com o áudio ligado e quem não está. Cuidado. Vamos lá. Ele está falando sobre IDH. O IDH brasileiro evoluiu nas últimas décadas, sendo considerado pela ONU um IDH... C ou D? IDH. C ou D? Não sei. Médio ou elevado? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é elevado, professor. IDH elevado. Exatamente. IDH elevado. O que afeta muito a questão do Brasil
é o problema da gente ter as desigualdades. Então, tem lugares onde o IDH é muito bom, tem lugares onde o IDH é mais baixo. Então, não tem uma média brasileira. Tem lugares que são muito bons, tem lugares que são ruins. Mas, na média, o IDH brasileiro é considerado elevado. A gente está na posição ali 79º, né, posição 79 ali, com 0,700 e taranã de IDH. Então, é considerado elevado, apesar de um tanto de problema que a gente tem por aqui. Certinho? Sim. Cadê? A gente já respondeu? Deixa eu ver aqui quantas perguntas. A gente já respondeu 8 perguntas. 8 perguntas. Isso. Até alguém aí já acertou as 8? Alguém chegou aí a acertar as 8? Eu acertei 7, professor. Massa. Massa demais. É isso aí. 90 e poucos por cento de aproveitamento. Então, bem demais. Aqui, a longevidade da população brasileira aumentou nos últimos tempos, após o país conseguir reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. Dessa maneira, um país longevo é aquele que apresenta o quê? É aquele que apresenta... Travei aqui. É aquele que apresenta elevado índice de crescimento vegetativo, uma controlada taxa de natalidade, elevada esperança de vida ao nascer. Eu acho que é a A, um elevado índice de crescimento vegetativo. Repara que ele falou lá em cima. Ah, não. A gente conseguiu esse feito porque a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil e assim a gente elevou a expectativa de vida. É a C, a B ou a E? Continua ditando. É a B ou a C? É a B ou a C? Eu acho que é a B. Eu acho que é a B. O pessoal falou aí. B. Eu vou na C. É a O pessoal falou aí. É a letra Eu vou na C. B. C. Letra C. B. Letra C. C. Falei. Yay. Isso. É isso aí. Letra C. Então, quando a gente tem essa redução da mortalidade infantil, o que é mortalidade infantil? São as crianças ali de 0 a 2 anos. Para quem tem irmão pequeno, primo pequeno, é exatamente aquele período que a gente tem a maior quantidade de vacinas que os bichinhos tomam. Né? Então, é onde a gente tem ali Eu tenho 3 irmãos pequenos. Pois é. Então, e aí se eu não tenho uma qualidade de vida boa naquele lugar, aquela população não vai ter tantos acessos à vacina, não vai ter tanto acesso a uma alimentação de qualidade, então vai dar maior quantidade de problema. Então, se ela já nasce num lugar bem melhor, vai aumentar a expectativa de vida dela. Ô, professor, você vai fazer o tema 4? Como é que é? Vamos fazer. Vai fazer o tema 4? Vamos fazer aqui o que der tempo. Deixa eu tirar minha tela aqui. Aliás, o tema 3 não tem questão nenhuma aí. Então, vamos no tema 4. Muitos aspectos do cotidiano brasileiro têm origem nos povos que vieram da África, incluindo estilos musicais, costumes, culinária e religião. Ainda hoje existem no Brasil centenas de comunidades quilombolas que são grupos de ancestralidade africana remanescente dos antigos quilombos, os quais, no passado, eles foram o quê? Lembra que a gente falou dos povos tradicionais ontem, Letra A. dos ribeirinhos. Letra A. Letra A. É isso aí, vocês estão bem demais, pô. Estão estudando. Eu tô falando, vocês estão estudando mais em casa do que na escola? Não, acho que não. Tô gostando de ver. Cadê? Ai, saiu aqui. Aqui. Agrupamento de resistência de escravos refugiados. Esse aí mesmo.
Áreas doadas pela igreja para a catequese de negros, não. Quem teve mais essa questão da catequese foram os indígenas e não os negros. As regiões famosas pelas festas que enalteciam a cultura negra, também não. Né? Quilombos são outras coisas. Área de fácil acesso ocupadas por fazendas de café, não. E regiões famosas pela prática de mineração, também não. É isso aí mesmo, letra A. Uma das, imagino que muita gente está fazendo assim também, é ir por eliminação, né? Ah, não, eu sei que não tem nada a ver com a letra, sei lá, A, B e C. Então só sobrou tal, tal e tal. Então fica um pouco mais fácil muitas vezes de fazer. Cadê? Vamos lá. Questão 2. Deixa eu trazer aqui. Só um instantinho, galera. Se quiserem ir fazendo aí a questão 2, porque eu não estou conseguindo ler ela aqui. Mas aí... Já respondi, professor. É porque o meu computador que travou aqui, mas... Vai fazendo aí. Já a gente lê junto. Não vou conseguir ler com vocês. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança da escravidão é negra. E aí, sobre esse assunto aí? Aqui, consegui. Tem várias que parecem certas, mas tem a Quando se B, a menciona o trabalho C. escravo no Brasil, a primeira lembrança da escravidão é negra. Realmente, foi ela a mais recente, a mais longa e terrível. Mas o trabalho se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, é possível compreender o que aí? Letra A. Alguém fala A? Letra A. Acho que não, acho que é a B ou a C. Acho que é a B ou a C. As condições B ou de C. vida dos trazidos serão boas. Letra B, vou na B. A letra A não é, né? As condições de vida dos escravos era boa, a razão pela vida média deles não ultrapassava 15 anos. Não. Letra B. Os negros africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas, através das Sim. fugas, quilombos, luta armada, preservação dos cultos religiosos, dança e da música. Exatamente, é isso aí. Letra B. de bola. Ah, beleza. Então a 2 é letra B? Isso, a 2 do tema 4, letra B de bola. Tanto que a gente tem até hoje, né, elementos da cultura africana dentro da nossa sociedade. Então a gente tem... Professor, Oi. daqui a pouco o Zoom vai expulsar acabar. todo mundo Aham. da sala. 2 minutos e 10. Vamos lá. Então, para a gente fechar aí, rapidão. As duas últimas. Questão 3 e questão 4. A 3 é C. C. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês para 3 é C. que não dá tempo de eu... A 4 não é nem a D nem a E. É, isso aí. A 4 A 3 é qual? Letra C. A 3 é C. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para ver se dá tempo. A 3 é qual? A 3 é letra E e a 4 é letra C. Acertei. A 3 é a letra E e a 4 é a letra C. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Beleza. Aí, ó. 3 é A 3 é a letra E e a 4 é a letra C. Amores, vai cair a qualquer momento. Beijinhos. Beijo, professor. Tchau. Falou.